Satisfação estar com os irmãos, maravilhoso poder estar conectado com vocês nesta live, começando mais uma programação, né? E assim que começou, caiu a conexão, mas já voltamos, né? Espero que os irmãos voltem outra vez. E tínhamos já vários irmãos que estavam conectados, né? E estavam já conectados conosco, a nossa irmã Vilma, né? A Vilma, o Isaac, que agora está voltando, né? A Isaura, a Roseli, o Márcio, todos esses irmãos estavam conosco, e aí caiu a conexão, e espero que os irmãos voltem novamente, para que possamos estar juntamente com os irmãos cultuando a Deus. É maravilhoso poder nos encontrar, é maravilhoso poder estar juntos, é maravilhoso louvar o Senhor, nosso Deus, com os nossos irmãos. Graça e a paz, né, Isaac? Graça e a paz a todos. Esperando voltar aos que já estavam. Vamos ver aqui, mais. Né? Por enquanto, só o Isaac que apareceu aí. Mas nós tínhamos a Vilma, o Isaac, a Isaura, a Roseli, o Márcio. Abraço a todos vocês, meus irmãos. Nós vamos orar para dar início à nossa programação. Temos também a Fernanda, né? Acabou de entrar também. A graça e a paz, Fernanda. Maravilhoso estar com vocês. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque a tua graça é maravilhosa.
Nós te louvamos, ó Pai, porque estar com o Senhor em oração, em comunhão, é alimentar a alma. Obrigado pelos irmãos que estão conosco nessa programação. Obrigado porque todos eles, ó Pai, têm o coração aberto para cultuar. Que o Senhor possa estar alimentando nossas almas e que o Senhor possa estar cuidando de cada um, Senhor. Que possa abençoar cada família, cada pessoa individualmente. Carecemos do Senhor, por isso invocamos as tuas bênçãos, ó Pai. Somos como uma criança que carece da sua mãe. Assim nós carecemos do Senhor para nos sentir sustentados. Abençoe-nos nessa noite, neste culto, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Temos também o Osmar, o Márcio que voltou, né? Maravilhoso estar com vocês, meus irmãos. Um abraço a cada um de vocês. Vamos estar cantando um hino e vamos cantar o hino do Inário, o hino 117, Pastor Divino. A programação ela vai mudar um pouquinho, vamos colocar mais hinos, porque os cânticos que a gente canta, eles têm o domínio, e aí a gente tem já recebido notificações, né, para pagar os direitos autorais. Então, às vezes também quando publica, cai, né, os hinos, porque o próprio YouTube derruba a música, né? Então nós vamos passar mais hinos, se bem que hoje vamos cantar uma música ainda, talvez quando colocar uma outra, né? Mas vamos cantar mais hinos, porque os hinos são de domínio público e não tem esse problema. Um abraço a Cláudia também, que entrou agora, boa noite, irmã, né? Paz do Senhor. Então vamos cantar o hino 116 do Inário Novo Cântico, o hino Pastor Divino. Meu Deus de ti,
o hino 116, mais perto quero estar. Ao final a gente canta o 117, Pastor Divino. Meus irmãos, o Salmo 42, os versículos 1 e 2, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Esse é o nosso tema de hoje, anelo pela presença de Deus. Damos nossas boas-vindas ao João José Albuquerque, é o Joca, né? Que é da igreja de Diadema. A nossa irmã Zélia também, irmãos, Deus abençoe vocês que estão conosco. Vamos cantar, então, agora um cântico. O cântico Perto Quero Estar, né? Como dissemos, hoje nós vamos estar falando sobre essa necessidade que nós temos de estar junto a Deus, o anelo de estar aos pés do Senhor, o anelo de estar com o Senhor. E esse cântico diz: perto quero estar. Vamos cantar juntos, louvando esse nosso Deus que é maravilhoso, né? Alegremente, todos cantando em casa aí, né? Vamos levantar as mãos e cantar alegremente, né? Abraço da minha Ângela, que está entrando também agora. Boa noite, a paz, minha irmã. Deus abençoe. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me não importam as circunstâncias, adorarei, só
também a Carmen, o João Loturco, irmãos que estão aí conosco neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento que nós estamos aqui, Senhor, para prestar um culto a Ti, ó Deus, que as nossas almas te devem, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por este dia, te agradecemos porque nesta noite, ó Deus, nós podemos estar na Tua presença. Queremos te louvar, queremos te bendizer o Teu santo e excelso nome, ó Pai, e te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, e que o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, possa chegar ao Teu trono de graça. Te agradecemos por todos que estão conosco nesta live, neste culto, ó Deus, que estão adorando o Senhor também na beleza da Tua santidade. Obrigado, ó Deus, por esses momentos. E continuamos a pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, as nossas vidas, abençoar o nosso dia a dia, abençoar, Senhor, o nosso país, ó Deus, a nossa cidade, o nosso bairro. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de nós, esteja cuidando daqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor possa dar saúde, Senhor, a esses que estão enfermos, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, que também o Senhor entra, Senhor, com a Tua providência, ó Pai, para que em breve possa sair essa vacina, Senhor, nós possamos estar livres, ó Deus, desse vírus, dessa doença, ó Deus, tão maligna, Pai. Sim. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, sempre estar confiando no Senhor, ó Pai, sempre olhando para o alto, onde o Senhor está. Amém. Ó Deus, ouve a nossa oração nesta noite, abençoe os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos familiares, ó Deus, que estão conosco neste momento cultuando a Ti. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a palavra que vamos ouvir nesta noite, Senhor, que ela possa falar profundamente aos nossos corações. Nós podemos, ó Deus, aprender a Tua palavra, colocar, Senhor, em prática no nosso dia a dia, no nosso viver, ó Pai. Amém. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, isso. E ela possa fazer diferença nas nossas vidas, amém, Pai. Amém. E assim as pessoas que ainda não Te conhecem, ó Deus, possa conhecer o Senhor através da nossa vida, através do nosso testemunho, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, para o louvor e glória do Teu nome e para a pregação da Tua palavra, Pai. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão e Te pedimos, ó Deus, também por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão passando por necessidade, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, suprir a necessidade de cada um, abrindo, Senhor, a porta de um emprego para que eles possam encontrar um emprego, ó Deus, e trabalhar para que possa ganhar o seu sustento, ó Pai. Amém. Ouve a nossa oração, ó Deus, e abençoe, Senhor, as nossas vidas. Nós Te pedimos e Te agradecemos todas estas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito bem. Saudamos também a Eva, né? Paz do Senhor, minha irmã, que entrou agora com a gente. Irmãos, o tema hoje é o verdadeiro anseio do coração transformado. Né? Nós cantamos Perto Quero Estar, nós cantamos o Mais Perto Quero Estar, né? O hino Mais Perto Quero Estar, depois cantamos Perto Quero Estar, de sorte que todos esses hinos, eles mostram esse nosso anseio de estar na presença do Senhor. Então, vamos ler o texto bíblico de Miqueias, capítulo 6, os versículos 6 a 8. Essa palavra vai ser da nossa meditação hoje. Ela fala ao nosso coração sobre esse anseio. Os irmãos vão ver o próprio profeta dizendo assim: com que me apresentarei diante do Senhor? Né? Com que me apresentarei diante do Senhor? Será com sacrifícios, porque o Senhor, Ele quer um coração cheio de justiça, um coração piedoso, um coração que realmente
esteja voltado para o Senhor. Então vamos ler Miqueias, capítulo 6, os versículos 6 a 8. Então diz assim a palavra do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, a agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então nós vamos estar usando esse texto para falar sobre esse tema, o verdadeiro anseio do coração transformado. O texto apresenta o anseio do coração crente, né? A Roseli também entrou, né? Ela tinha entrado no começo, mas depois parou e ela entrou agora outra vez, né? Bom, então o texto apresenta o anseio do coração do crente que foi transformado pelo Espírito Santo e que deseja estar diante de Deus em verdadeira adoração. Ele fala assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Então isso revela esse desejo de estar diante de Deus. Esse é um desejo que tem somente aquele que é crente, aquele que tem o seu coração entregue ao Senhor. Uma pessoa descrente, aquela que nega a existência de Deus, ou aquela que vive como se ele não existisse, não sente a necessidade de adorar a Deus, não sente a necessidade de apresentar-se diante dele para cultuar. Não sente a necessidade de ficar pensando em Deus, de fixar nas coisas lá do alto. Todo o seu tempo é gasto nas coisas aqui da terra, nas coisas desta vida, porque o seu coração, longe de se inclinar para Deus, inclina-se para o culto a si mesmo. Adora os bens, as coisas desta vida, fazendo delas o seu tesouro. Mas o homem regenerado pelo Espírito Santo de Deus é aquele que tem o coração voltado para as coisas do alto, onde Deus está assentado num alto e sublime trono. Esse que tem o coração regenerado é aquele que anela pela presença de Deus. Ele tem anseio pela presença de Deus. Uma alma transformada compreende que a sua maior alegria é estar diante de Deus. Ele anela pela presença de Deus, pela comunhão com Deus. Esse era o estado de Adão e Eva antes da queda. Um estado de verdadeira alegria e prazer pela presença de Deus. O Senhor vinha estar com eles na viração do dia, diz Gênesis 3, versículo 8. Eles se sentiam amados pelo Senhor, sentiam-se como a glória da criação e correspondiam a esse amor com verdadeira adoração. E esse é o prazer, o anelo de toda alma
convertida a Deus. No Salmo 42, versículos 1 e 2, o salmista diz: como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Davi não estava ansioso pelas dádivas de Deus, nem por seus favores e misericórdia. Ele estava ansioso pela sua presença, por uma santa comunhão com Deus. Esse é o anelo de uma alma transformada. Ela deseja ardentemente possuir a Deus, estar com Deus em santa comunhão, experimentar o seu amor, sentir-se intimamente cercado por Ele e desfrutando da sua presença gloriosa. Mas existem algumas coisas que dificultam o homem a viver essa experiência o tempo todo. Primeiro, a sua natureza pecaminosa. Por isso que o profeta diz: com que me apresentarei? Porque ele sabia que a sua natureza era pecaminosa. Ele sabia que sacrifícios de animais, ou até mesmo, diz ele, se sacrificasse o seu primogênito, ele sabia que isso não ia agradar a Deus. O que agrada a Deus é um coração transformado, um coração regenerado. Mas a natureza do homem, ela é pecaminosa. O homem, no seu estado natural, principalmente antes da sua conversão, é um estado de pecaminosidade por natureza. Quando, porém, Deus lhe desperta a alma, lhe mostra a miséria e a corrupção que existe no seu coração, lhe faz compreender que toda a imaginação e desígnio, como o intento do coração é continuamente mau, que cada membro do seu corpo vive exclusivamente a serviço do pecado e que, por causa disso, desdenha a Cristo de forma ignominiosa, rejeitando-o e trocando-o por coisas vis. Ele então cai em si e passa a dar ouvidos ao chamado do Senhor, quando o Espírito lhe toca a alma. Aí então, agora tocado pelo Senhor, ele então pergunta: com que me apresentarei diante do Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? A sua natureza pecaminosa lhe impede de ir a Deus, mas o seu coração transformado, a nova natureza que ele recebe, o novo coração que ele recebe do Senhor, esse faz com que ele agora deseje apresentar-se diante de Deus, ansioso por uma comunhão com Ele, ansioso por uma santa comunhão com Ele o tempo todo. Um segundo ponto, um segundo aspecto que impede essa comunhão do homem com Deus é a natureza santa de Deus. Deus é santo. O homem em pecado, como é que pode ir a Deus? Claro, depois de transformado, sim. Mas quando ele está em pecado, ele está impedido de entrar em comunhão com Deus. Mas, quando Deus desperta uma alma perdida, ele lhe revela parte da sua santidade e majestade, assim como fez com Isaías, que passou a exclamar: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
toda a terra está cheia de sua glória. Ele teve essa visão de Deus e ao mesmo tempo então teve a visão do seu pecado. Aí ele diz: ai de mim, estou perdido. Quando Isaías contempla a grandeza e a santidade de Deus, cai como morto, reconhece o seu pecado, compreendeu que não podia permanecer na presença de Deus, um Deus tão santo, sem a purificação dos seus pecados. Será que temos tido alguma vez a visão dessa grandeza e santidade de Deus, ao ponto de cair de joelhos a seus pés? Deus é santo, nós só podemos estar em comunhão com Ele se confessarmos os nossos pecados e fomos purificados de nossos pecados. Desejas que Deus lhe dê tal conhecimento como deu a Jó, a ponto de exclamar: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sem esse arrependimento, depois de uma visão real da grandeza e da santidade de Deus, o homem não pode dizer: com que me apresentarei e me inclinarei ante o Deus excelso? Mas quando ele é transformado, quando ele é então purificado do seu pecado, ele tem esse anseio. Ele anseia estar em comunhão com o Senhor. Isso passa a ser a sua preocupação, depois de sentir o seu estado de pecaminosidade e confessar, aí então, ele, sentindo-se purificado, ele diz: com que me apresentarei? Ele quer agora estar diante do Senhor. Essa é a preocupação de alguém que sabe que uma coisa só é necessária, e esta coisa é estar diante do Deus todo santo o tempo todo. Daquele que sente que não é de qualquer maneira que podemos nos aproximar de Deus, mas sim com o coração transformado e cheio da visão de um Deus que é santo e que é excelso em sua majestade. Então esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é esse que mostra que uma alma transformada, ela anela a presença de Deus. Ele tem esse anelo pela presença de Deus. Só para eu não passar batido, né? Também vou saudar o Edlindo, a Marluce que inclusive fez uma cirurgia, né? Está se recuperando da cirurgia. Vamos orar por ela. Também a Roseli, né? Muito bem, irmãos. Então, o segundo ponto que nós queremos destacar agora é este. Ele tem esse anelo de estar perante o Senhor. Anelo pela presença de Deus. Agora ele tem também anelo de ser aceito por Deus. Anelo de ser aceito por Deus. Ele sabe que as suas obras não servem para o justificar diante de Deus. Mas ele tem esse anelo de ser aceito por Deus. Então ele abre o coração. Ele abre o coração com essa exclamação: com que me apresentarei diante do Senhor? Nada que o homem possa fazer serve para o justificar diante de Deus. O coração natural sempre procura apresentar algo que possa justificá-lo diante de Deus, mas nada mesmo, a não ser a aceitação do sacrifício de Cristo em seu favor, é que o pode justificar. É o sacrifício de Cristo que o pode justificar. Com que me apresentarei diante de Deus? Eu me apresentarei através do sacrifício de Jesus Cristo em meu lugar.
o sacrifício que pode nos justificar. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Sim, Cristo é o único caminho de acesso a Deus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único que pode justificar o pecador por meio de um sacrifício vivo que agrada ao Pai. Aí, então, ele é aceito por Deus. Jesus Cristo é quem se oferece por sacrifício vivo e voluntário em favor do mais vil pecador. E eis aí a boa nova de salvação para todo aquele que crê. Deus é glorificado em Cristo pela salvação dos pecadores, e esses agora, livres da maldição do pecado e da morte, se apresentam a Ele como os resgatados que vêm para o adorar em espírito e em verdade. Ele deseja ser aceito por Deus e sabe que somente por meio de Cristo é que pode ser resgatado a comunhão com o Pai e ser aceito por Ele. Por isso que o profeta diz: agradaria o pecador, agradaria o Senhor por meio de cerimônias mortas e sacrifícios pessoais, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Agradar-se-á o Senhor que eu sacrifique o meu primogênito pela transgressão dos meus pecados, do pecado da minha alma? É certo que não. Nada disso justifica o homem diante de Deus. O Senhor não nos aceita através de nossos próprios sacrifícios, através de nossas próprias obras. E a própria palavra responde, o próprio profeta responde: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse é o estado de coração regenerado, daquele que foi transformado por Jesus, daquele que foi justificado por meio do sangue de Cristo. Esse é aceito por Deus. O próprio Cristo fala: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que glorifica a Deus é um coração regenerado, transformado, justificado pelo sangue de Cristo. E agora que fomos justificados, somos aceitos por Deus, aí sim devemos praticar as boas obras. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A justificação que se obtém pela fé em Jesus Cristo, a quem rendemos a honra e a glória, é o que nos faz ser aceitos por Deus. É o que nos faz agradáveis ao Senhor. Então, o pecador resgatado, redimido, transformado pelo sangue de Cristo, é aquele que tem anelo de estar constantemente na presença de Deus. Ele tem anelo pela presença do Senhor. Em segundo lugar, ele tem o anelo de ser aceito por Deus. Por isso que ele se entrega a Jesus Cristo, para que por meio dele, Deus o aceite. E por último, ele tem anelo de viver como
santificados. Anelo de viver como santificados. Quando Jesus sarou o paralítico de Betesda, lhe disse: estás curado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quando perdoou a adúltera, disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Também em nosso texto de hoje, quando o Senhor tem declarado o que é bom, ele diz: que o Senhor pede de ti? E que é que o Senhor pede de ti? Que ames a justiça, pratique a misericórdia. Deus pede que seus redimidos sejam santos. Pede que obremos com justiça, porque Ele é um Deus santo e justo. Que reflitamos a imagem de Cristo em todo o nosso viver, agir e pensar, porque devemos ser como Ele é. Deus requer que amemos a justiça, e essa é a mais sobreexcelente característica de Jesus. Se estamos em Cristo, devemos beber abundantemente do seu Espírito. Deus requer que sejamos misericordiosos, assim como Ele é. Pede também que nos humilhemos para andar com Ele. Cristo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esta é a finalidade pela qual Deus nos tem justificado. Jesus amou a igreja e se deu por ela para que pudesse santificar e levar para si. Essa foi a grande finalidade do Senhor ao enviar seu Filho ao mundo, levantar um povo santo, um povo especial para servi-lo, para ser igual a Ele neste mundo e na eternidade. Por isso que Cristo padeceu e morreu, para fazer-nos santos. Então, primeira atitude daquele que é regenerado, ele anela a presença de Deus. Segundo lugar, ele anela ser aceito por Deus. Terceiro lugar, ele anela ser santificado. E para concluir, devemos lembrar que o que ele pede vem acompanhado de sua graça, que nos capacita a realizar o que ele pede. Cristo não é bom somente como nosso único caminho para o Pai, mas como aquele que nos transforma em uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. Portanto, devemos ser fortes da graça de Cristo Jesus e andar como Ele andou, arraigado nele e frutificando para a vida eterna. Não nos amemos a nós mesmos, amemos ao Senhor de todo o nosso coração, pois há infinitas e insondáveis riquezas em Cristo que nunca se esgotam. Ele nos tem declarado e mostrado o que é bom. Vivamos como verdadeiros cristãos, em constante comunhão com o Senhor e cercado por Ele, por todos os lados, e o mundo verá e saberá que nós somos do Senhor Jesus Cristo. A Ele, portanto, a glória, a honra e o louvor. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, né? Quero saudar também meus irmãos que entraram depois, né? O nosso irmão Erlindo, o Everson, meu filho, a José Alves, né? A Marina, que é a esposa do Joca. Meus irmãos, eu fico muito alegre. São diversos nomes, né? Nós temos diversos nomes aqui, mencionamos durante o programa, diversos nomes que estão conectados conosco, né? Que bom mesmo saber que estamos juntos, cultuando a Deus e nos alimentando com a palavra de Deus. Nós vamos cantar mais um hino agora, o hino de número 116, o nosso hinário, que fala união com Deus, né?
são hinos que falam dessa nossa comunhão com Ele, desse nosso desejo de estar em comunhão com Ele, e esse nosso desejo de estar na presença dEle sempre, né? Então, o hino 116, ele tem esse título, União com Deus. Vamos cantar? É do nosso Inário Novo Cântico. A Tatiane também, eu acho que eu não tinha visto o nome dela, mas ela está presente, ela já deu aqui o amém, né? Que bom, Tatiane. Já está colocando aqui e nós vamos cantar. Espera aí que tá... Ô, Joca, amém também, né, Joca? Muito bem. Essas mensagens que falam desta nossa comunhão com Deus é maravilhosa, né? No Mercado Livre, você encontra milhares de produtos que recebem até 20... É o 117. Eu falei errado, é o 117, esse nós já cantamos, né? Estaremos encerrando esta nossa programação. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, porque nos permite estar diante do teu trono de graça, nos permite estar diante da tua santidade, nos permite aproximar-nos de ti como filhos, por causa da obra de Jesus Cristo, que se entregou por nós, que morreu pela remissão dos nossos pecados, que nos justificou através do seu sangue, que nos fez novas criaturas e que colocou em nós esse anelo, esse desejo pela tua presença, ó Deus, esse desejo de estar em comunhão com o Senhor, esse desejo de estar em santa comunhão com o Senhor. Colocou em nós também, ó Pai, o desejo de ser aceitos pelo Senhor. Sabemos que não são pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Cristo. Nós temos esse anelo de ser aceitos pelo Senhor. E fazemos isso, ó Pai,
com o coração entregue, o coração derramado, um coração inclinado a servir ao Senhor. Também, ó Pai, esse anelo de viver uma vida santificados, de viver como santos, porque o Senhor nos chamou para sermos santos. E nós, ó Pai, louvamos porque o Senhor não somente pede isso de nós, mas como também colocou em nós o Teu Santo Espírito para nos possibilitar de viver esta vida santa que lhe agrada, essa vida santa que é para a glória do Teu nome, essa vida santa que glorifica o Teu nome. Obrigado, ó Pai, porque és um Deus que não somente pede de nós, mas nos dá condições de poder responder positivamente ao que o Senhor pede. Abençoe nossos irmãos desse final de semana, abençoe respondendo as suas orações, abençoe, ó Pai, ajudando-os nas suas lutas, abençoe cada um deles, ó Pai. Eu rogo essas bênçãos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter no domingo o culto presencial. E aí então a igreja vai estar fazendo a live presencialmente, né? Os irmãos já podem, mesmo no Facebook, acessar então a igreja presbiteriana Cid Bussocaba e vão estar assistindo a programação de culto, não só assim, cultuando, né? Participando do culto. Na próxima quarta-feira, nós vamos continuar o estudo que temos feito, né? O estudo é a história da redenção. Vamos para a quarta lição, a história da redenção. Estudo às quartas-feiras. E na sexta, nosso culto, nossa live, né? Que já é com mais cânticos, é mais alegre, né? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Curtam nossas programações. A gente, todos esses programas são gravados lá no YouTube. Os irmãos podem ver tudo isso no YouTube, se inscrever também no YouTube, né? E isso é bom. Então, um bom final de semana. Que Deus abençoe vocês ricamente. Amém? Deus abençoe. Um abraço a todos.